Fui na ótica hoje, tá, gente? Semana que vem eu tô comprando um óculos. Quer dizer, buscando óculos, né? Já paguei. E aí, nesse caso, a menina da ótica falou que ele não é a prova de criança. Que Deus me guarde. Então, vamos lá. Em todas as partes, queda e corrupção humanas são retratadas bem como a consequente necessidade de arrependimento e conversão. Também em todas as partes são proclamadas a remissão do pecado em nome de Cristo e a salvação por seus méritos, a vida eterna pela fé em Jesus e ao mesmo tempo a morte eterna pela falta de fé no Salvador. A cada etapa aparecem os deveres cristãos em todas as circunstâncias da vida e as promessas de ajuda do Espírito de Deus no combate contra a corrupção e o pecado. Essas verdades brilham como a luz do dia, de modo que nem o leitor mais superficial e indiferente deixará de percebê-las. Todavia, o que acontece com o discernimento? O mesmo que em outros livros. No livro mais simples da escola primária, que se ocupa tão somente de coisas terrenas, encontra-se, por exemplo, palavras e passagens que a pessoa não compreende sem estudos. Seria, portanto, estranho encontrar palavras e passagens de difícil compreensão nas Sagradas Escrituras, que, em linguagem humana, tratam de coisas divinas, espirituais e eternas. Então, se nas coisas terrenas, muitas vezes, vai acontecer de haver palavras que a gente não compreende, tem que ir para o dicionário, tem que tentar pesquisar e tudo, quanto mais uma palavra humana que se refere a questões divinas, quanto mais uma linguagem temporal que se refere a questões eternas. Ou seja, vai ser muita metáfora. Então, até você conseguir fazer analogia de uma situação para outra, imagina como é que vai ser. E aí, diante desse caso aqui, continuando, se em uma província da Espanha são usadas figuras ou modos de expressão que em outra não se compreendem sem interpretação, por que não seria estranho encontrar tais figuras e expressões nas Escrituras que foram escritas em países distantes e bem diferentes do nosso? Se todo escrito antigo oferece pontos obscuros, por acaso seria estranho que os tivesse um livro inspirado por Deus e seus servos em diferentes épocas, há centenas e milhares de anos? Assim é bastante natural que as Escrituras obtenham pontos obscuros, palavras e passagens que requerem estudo e cuidadosa interpretação. E aí, é importante lembrar aqui que unicamente em tais casos de dificuldade e não com relação ao simples e claro, precisamos dos conselhos da hermenêutica, a fim de que nosso estudo acabe sendo proveitoso e nossa interpretação correta. Lembra que a gente conversou sobre a hermenêutica, ela ser uma ferramenta para a gente poder interpretar o texto bíblico. Então, sem a hermenêutica, a gente pode ter uma interpretação intuitiva. Você vai ver a passagem da parábola das 10 virgens. Sem a hermenêutica, você pode pensar que as 10 virgens são 10 noivas para Jesus. Com a hermenêutica, você vai um pouquinho mais a fundo. E eu não vou explicar isso, né? Você pode pesquisar, né? Se já não pesquisou, já sabe a resposta. Se souber, também não diga, né? Até mesmo para que aquele que está curioso vai pesquisar, né? Comentários sobre a parábola das 10 virgens. Vai no Google, que o Google te explica. Ou seja, sem hermenêutica, a gente pensa o quê? Ué, então Jesus ele é um noivo que vai casar com 10, e aí dessas 10 só as 5 quer casar? É isso mesmo? Né? Então, na parábola do filho pródigo, o anel significa não sei o que lá, o churrasco significa não sei o que, o portão significa não sei o que lá. Então, assim, sem a ajuda da hermenêutica, a gente viaja. Porque aí o nosso lugar hermenêutico de sentido é o leitor. E o leitor vai ver qualquer coisa. É como, por exemplo, imagina, eu sou negro e pobre. Não tem como eu enxergar a realidade como branco rico. Eu, por exemplo, sou negro pobre da Baixada Fluminense. É diferente, né? Você é do Rio ou é da Baixada? Baixada? Não, então tu está na mesma que eu. Então, por exemplo, imagina, um negro pobre do Rio de Janeiro é outra situação. Um negro rico é outra situação. Ou seja, se a gente for pegar o aspecto peculiar, a gente vai ler de acordo com o jeito que a gente entende. Um camarada, por exemplo, que não sabe que já no Antigo Testamento é a abreviação do nome de Deus, Yahvé ou Jeová, né? Uma pessoa que não sabe que já é isso,
ela vai dizer, o nome de Deus é Já, e ela vai entender que Já é advérbio de tempo. Como assim? Deus é aquele que resolve tudo para já, né? E aí, entende como é que é o negócio? Tem até um Corém que fala que o nome de Deus é Já. Então, aí você olha para a situação, ou seja, se você não tiver ferramentas, a sua hermenêutica é intuitiva. Eu acho que é isso, e é isso que eu vou pregar e pronto, acabou. Né? Como aquele pastor que viu lá, procura uma mulher e adultera com ela. Né? E o que acontece? Não era adultério, era adúltera. E aí o jornalista falou para ele, mas não está vendo aqui, ó, o acento no U? Ele Deus tem seus mistérios, né? E nessa brincadeira, né, se envolveu com a mulher do membro da igreja dele, e o membro da igreja dele, entendeu? Pô, meu pastor, entende? Meu pastor falou. E aí o camarada falou assim, eu vou bater de frente com o meu pastor, que está me mostrando o texto bíblico. Meu pastor mostrou na Bíblia que era para ele ter relações sexuais com a minha esposa. E as pessoas da redondeza ficou assim, eu nunca vi essa igreja não, ou seja, o pessoal da rua que não lia a Bíblia, não conseguia entender o que, por exemplo, aquele pastor entendeu lendo a Bíblia, e aquele irmão entendeu lendo a Bíblia, e aquela irmã entendeu lendo a Bíblia. Então aí você olha uma situação dessa, né, e verifica o seguinte, antes olhando para a risadinha do Cláudio, eu quero só deixar claro o seguinte, de coração, gente, eu acredito que às vezes a pessoa pode estar achando que Deus está falando um negócio com ela assim, acredito. Assim, eu sei que existem pessoas que usam a Bíblia de má fé, eu sei que existe, mas eu sei que também existe gente que interpreta errado, entendeu? E assim, gente que está sincera. E é claro, por exemplo, e como é que eu digo que a pessoa está interpretando errado? Entende? A partir do critério que eu tenho. Daí a importância do espírito dócil e da humildade, do tipo, eu posso estar interpretando errado, entende? E aí, nisso que eu tenho um espírito dócil, lembra da importância da atitude, quando a gente falou semana passada, como os discípulos, de orar, de pedir a Deus, aquela coisa toda, por quê? Porque eu vou compartilhar algo com o povo que vai estar vendo o negócio como assim, é Deus que está falando através do pregador. Tem uma raça de gente que não pensa assim, esse pessoal acha o seguinte, pastor brigou com a esposa, veio para cá para descarregar as frustrações dele na gente. Com essa gente, você não vai se preocupar, por quê? Porque essa gente já não está aberta para ouvir. Então mesmo que você falasse uma coisa que viesse purinho, como diz o pentecostal, Deus purinho na terra, não é purinho não, é purinho, né? Deus purinho na terra, mesmo que tivesse desse jeito, essa pessoa ela está fechada. Agora tem aquela pessoa que assim, ela chegou naquele lugar e está ali, Senhor, me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra, e a pessoa está daquele jeito e tudo tal, aí vem eu e falo uma asneira, em nome de Jesus ainda por cima. Como é que fica o negócio? Então é um tipo de coisa que assim, a gente precisa estar atento, né? Porque eu não sei você, mas eu tenho muita preocupação com as pessoas que têm muita certeza, porque se tem um negócio que me preocupa, não é uma pessoa desmotivada e nem uma pessoa incompetente. A minha preocupação é a pessoa incompetente motivada, porque a pessoa incompetente motivada, só Deus sabe o que pode acontecer, entende? Aí ela vê lá a igreja, domingo à noite, todo mundo lá, fica inspirada e manda, só que depois, aquela pessoa foi embora magoada com Deus, não é com ela. Mas Deus tinha dito, não, Deus não disse não, aquele irmão que variou, porque ele queria ganhar palco e ele queria agradar a plateia, não foi Deus que disse. Mas o pessoal fica triste com quem? Com Deus. Deus disse que eu ia engravidar, pastor. Não, não foi Deus. Está entendendo? Foi fulano de tal. Entende? Não, mas o irmão profetizou. Ele não profetizou, ele desejou. Profetizar é falar o que Deus mandou falar. Então o que acontece? Muitas vezes essas coisas acontecem. E a gente, por exemplo, você é líder. A quem mais é dado, mais é cobrado. O cara que não sentou nesse banco e está por aí falando em nome de Deus, é uma coisa. Deus vai puxar a orelha dele? Vai, por causa da preguiça dele. No seu caso, Deus vai puxar a orelha porque é o seguinte, você pelo menos sabe onde encontrar os livros. Você pode até não ter tido a aula, mas você sabe onde encontrar os livros. Por exemplo, o Tiago já sabe que se ele precisar fazer um estudo sobre um assunto, ele já sabe em que loja ele vai. Ele já sabe que pergunta ele faz para o vendedor. Tem irmão que não sabe fazer isso, tem irmão que não sabe comprar a Bíblia. Então, ou seja, o que Deus tem para cobrar do Tiago, não é para te botar medo não, mas é, Tiago, o que Deus tem para cobrar do Tiago é diferente do que tem para cobrar do outro irmão. Está dando para entender? Então esse é o caso.
né? Eu, por exemplo, a responsabilidade que eu tenho que ter como pregador não é se eu vou ser popular, é se a minha mão está suja de sangue. Tá dando para entender? É aquele caso, o irmão fulano de tal fugiu com a Beltrana, com a minha mão suja de sangue, ou ele escutou eu pregar várias vezes que pecado é pecado. Esse é o caso. Tá entendendo? O outro roubou a empresa, eu tô com a mão suja de sangue, ou eu preguei que roubo é pecado. Tá entendendo? O irmão que saiu da igreja e deixou calote de mais de R$200 na cantina da igreja, comia coxinha direto e não pagava, né? Então, por exemplo, ele foi embora, mas eu tô com a mão suja de sangue, ou eu preguei que dar calote, inclusive na cantina da igreja, é pecado também. Ou seja, a gente precisa falar o que deve ser falado. Ou então é o seguinte: ó, isso é pecado. Desculpa, mas a Bíblia não fala que é pecado não. A gente pode não ter esse costume, nossa igreja pode não ter esse costume, nossa denominação pode não ter esse costume, mas a Bíblia não fala sobre isso. Aí eu não sei se dá para perceber, falar sobre as coisas ser pecado talvez seja mais fácil do que dizer que não são pecados. Porque o que acontece? Você vai bater de frente com toda uma tradição. Ah, então a Gracilena é da porta larga. Não, eu só não vou dizer o que a Bíblia não está dizendo em nome de uma tradição. Eu participo da tradição, respeito a tradição, mas Bíblia é Bíblia, tradição é tradição, né? E aí, vamos correr, vamos pular com Sandy Júnior. Não sei quantos de vocês compraram ingresso, falaram que foi caro pra caramba, mas vamos lá. E aí nisso, falando do discernimento, né? A interpretação correta. Bem, então imaginemos que chegue até nós um documento, testamento ou legado, que muito nos interessa e represente uma grande fortuna. Contudo, nele existem detalhes que trazem algumas palavras e expressões de difícil compreensão. Como ou de que maneira faríamos para conseguir o verdadeiro significado de tal documento? Sem dúvida, em primeiro lugar, pediríamos explicação ao autor do texto, se isso fosse possível. No entanto, se ele prometesse nos esclarecer com a condição de que trabalhássemos examinando-o nós mesmos, o mais comum e acertado seria certamente ler e reler o documento, tomando as palavras e frases no sentido usual e corrente da época, não da nossa, né? Com relação às palavras obscuras, naturalmente buscaríamos seu significado e esclarecimento em primeiro lugar, pelas palavras próximas ou contíguas às obscuras, isto é, pelo conjunto da frase em que ocorrem. Então, se você pegar, por exemplo, suponhamos, né, que você queira ser romântico, deixa eu ver aqui, todo mundo que está aqui é casado, o Thiago também já é casado? Já, né? Você tem até um bebezinho numa foto, não tem? Isso. Então acontece, imagina que de repente, né, principalmente os homens aqui, vocês querem ter uma noite romântica, né? Vocês querem, usando a linguagem do pentecostal, vocês querem fogo e glória, né? E aí suponhamos que assim, hoje, né, eu vou surpreender a mulher, e aí nisso vou ler Cantares de Salomão para ela. Pô, os elogios que o cara faz, assim, são os negócios que a Graciela está até rindo aqui já, são os elogios que é o seguinte: vai acabar, não vai ter fogo, não vai ter água, entendeu? Tu tá entendendo? Não vai dar, por quê? Porque lá aquilo era elogio, aqui, se bobear, é até xingamento. Deu para entender? Então é um tipo de coisa que assim, tu tá com cara de querer o Cantares, irmão. Me olhou com uma cara meio que assim, ó, mestre, pequei. Então, o que acontece? Tem passagens que dá, mas tem passagens que não dá. E aí, o que acontece? Você não vai dar estudo bíblico, né, no propósito que você tá. E aí, diante dessa situação, observem bem, né, nesse caso, a gente precisa estar sempre lembrando que o que acontece? Você está fazendo a ponte entre o mundo da Bíblia e o mundo do seu auditório. Aquela gente que está lá não sentou no banco de seminário. Aquela gente que está lá não sabe que o hebraico se escreve ao contrário. Aquela gente que está lá não sabe que ninguém usa mais o koiné. Aquela gente que está lá, se você falar koiné, ele não sabe o que é koiné, meu Deus do céu. Então o que acontece? É um tipo de situação que por exemplo, você não está lá para dizer assim: olha, aqui tem alho, aqui tem calabresa, aqui tem paio. Não, você está lá para servir a feijoada. O cara quer comer. Eu não quero que o mecânico me dê uma palestra, eu quero que ele conserte o meu carro. Então o que acontece? O pregador, ele está lá para quê? Trazer o recado de Deus.
As ferramentas, as pesquisas, né, o garimpo, isso você faz em casa. Espero que faça, né? Então, por exemplo, quando eu estava pastoreando, eu pregava no domingo, né? E aí as anotações do sermão eu botava no boletim, o esboço do sermão de domingo eu botava na pastoral, e aí estava também já o tema da mensagem da quinta-feira seguinte, que aí já é para o boletim com tudo. Quando eu preparava isso? Na terça-feira antes do domingo. Por quê? Porque eu tenho tempo de pesquisei na terça, na quarta eu dou uma olhadinha, na quinta se der, na sexta, ou seja, no domingo eu estou na cara do gol, em vez de assim, domingo, meu Deus, me dá uma palavra, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Agora, filho, o Espírito Santo não é quebra-galho. Está chegando gente lá, meu Deus, filho preso, pai viciado. Entende? Porque lembra, o Espírito vai lembrar tudo aquilo que eu estou ensinando. Ou seja, o Espírito não vai fazer brotar o que eu nunca dei para vocês, né? E aí, deixa eu terminar logo por causa do tempo, a exiguidade do tempo. Observa bem, exiguidade do tempo. Para quem não sabe o que é exiguidade, falar exiguidade não quer dizer nada. E às vezes a gente pode estar fazendo isso, né, quando a gente pega o texto bíblico e não explica para o povo. Ah, mas vão pensar que eu sou raso, que eu não tenho conteúdo. Deixa pensar. O que as pessoas precisam é entender o recado de Deus. Elas não estão lá para avaliar a sua erudição. Quer mostrar a erudição? Vai para a academia. Está entendendo? Vai defender sua tese, vai fazer sua dissertação. Mas agora, naquela hora ali, aquela gente que está lutando contra um câncer, que está lutando contra uma depressão, uma ansiedade, que tem problema no casamento, filho rebelde, aquela gente precisa do recado de Deus. E é isso que você vai pesquisar. Esse é o seu trabalho. E aí, nesse caso, a respeito disso, né, deixa eu ver aqui, isso, se para isso não bastasse o contexto, consultaríamos todo o parágrafo ou passagem, fixando-nos nos objetos da intenção ou no propósito que se dirige à passagem. E se ainda não obtivéssemos a clareza desejada, buscaremos luz em outras partes do documento, a fim de verificar se haveria parágrafos ou frases semelhantes, porém mais explícitas, que se ocupassem do mesmo assunto para a expressão obscura que nos causa perplexidade. Em resumo, procederemos de maneira que o próprio documento fosse seu intérprete. Isso porque, ao conduzi-lo a esse ou aquele advogado, estaríamos contrariando a vontade do generoso autor e, no final, correríamos o risco de uma interpretação por interesse pouco rigorosa. Vocês já repararam, por exemplo, o texto da Constituição diz o negócio. A Câmara votou lei tal. Aí o Supremo interpreta uma outra coisa. Aí você fica pensando assim, afinal de contas, a lei diz o quê? Ela diz isso ou diz o que o Supremo disse que ela disse? Entende? Então isso causa o quê? Aquela insegurança. Você não sabe direito, mas assim, você pensar, eu tenho Código Penal em casa. Tá, mas você pode estar interpretando errado. E como é que você vai saber que interpretou errado? Por causa do que o Supremo vai dizer. Mas o que o Supremo disse ano passado, 10 anos atrás, 15 anos atrás? Está valendo ou não está? Entende? O que o ministro tal bateu o martelo? Ué, e agora? O que o colegiado falou? E aí o ministro disse agora que é outra coisa? Ou seja, se a gente fizer isso com a Bíblia, o que é o que não é? Dá ruim, né? Então, nesse caso, os juristas falam sobre insegurança jurídica, né? Eu diria insegurança bíblica, né? Porque, assim, afinal de contas, qual é a situação, né? E aí, tratando-se da interpretação das Sagradas Escrituras, do duplo testamento de Nosso Senhor, o procedimento indicado, além de ser o mais usual, é simples, é o mais acertado e seguro, como veremos a seguir. E aí, eu peço, Tiago, se você puder tirar foto das 3 primeiras perguntas, tá? E colocar no grupo de WhatsApp, porque eu só vou ler as 3 perguntas e não vou ficar repetindo para não tomar tempo de vocês. Todo mundo aqui está no grupo, não tá? Então, legal. Aí, o que acontece? Cristina, talvez eu esqueça, manda para mim a mensagem hoje dizendo quem estava presente, tá? Se der para vocês passarem logo enquanto a gente não termina, começa aí. E aí a primeira pergunta é: qual foi o objetivo da inspiração das Escrituras? Qual foi o objetivo da inspiração das Escrituras?
Já peço que não me peçam para repetir. 2. Que devemos esperar quanto à linguagem bíblica, sendo tal seu objetivo? Que devemos esperar quanto à linguagem bíblica, sendo tal seu objetivo? 3. Em relação a que pontos específicos a linguagem bíblica é muito compreensível? 3. Em relação a que pontos específicos a linguagem bíblica é muito compreensível? Então, a gente terminou essa parte e vamos para casa, e que a gente pare para pensar na seriedade da interpretação das Escrituras, principalmente numa época de relativismo, né? O que é certo, o que é errado, o que Deus disse, o que Deus não disse, com uma série, né, de interpretações, que a gente possa ser o máximo fiel possível, apesar das nossas limitações, aquilo que nós lemos no texto, e compartilhamos para pessoas que olham para nós como porta-voz daquilo que Deus mandou dizer naquela noite. Amém? Não tente usar Deus, deixa Deus te usar. Essa frase é sua? Não tente usar Deus, deixa Deus te usar. Gostei, Cláudio Santos. Dá até para tuitar. Valeu, pessoal. Bom ver vocês aí. Abraço. Ai.